Antes de mais nada, deixa eu... Hoje, o programa completando 20 meses, 20, tá bom? Bombando nessa cidade, nessa linha polêmica que o trem-bala... E não vai mudar nem a pau e nem a bala. Pode mandar bala no trem-bala, que responde com bala também. Aqui é dessa maneira. Mas eu quero agradecer pela gentileza, porque ele é um homem extremamente gentil, que é o Vica. Outro no lugar dele, depois daquela hecatombe que houve no PV, não daria um tempo, mergulharia. Não, vou pedir um tempo. Fala, me dá um tempo aí, que eu volto em outra oportunidade. Ele não. Ele veio aqui exatamente para tirar dúvidas, esclarecer tantas perguntas, o porquê daquela catástrofe e daquela hecatombe que nem ele e ninguém esperava. Por isso é que ele está aqui na cadeira elétrica. Deixa eu lhe agradecer, você não vai fugir do pau aqui de jeito nenhum. Você tem uma explicação, tem uma justificativa, ou põe agora a mão aqui na tua consciência de que seu time amarelou contra o Oeste. Prazer recebê-lo aqui. No Verdade ou Mentira, você já conhece essa cadeira melhor do que ninguém. Passa adiante, Vica. Boa tarde. É difícil de explicar. Você falou que ninguém entendeu e ninguém entendeu mesmo. A expectativa criada em torno de uma campanha, de um trabalho, um torcedor muito eufórico, todos vocês da imprensa também, com a campanha. E chega num momento decisivo, a gente não consegue realizar um grande sonho. Então, eu não tenho explicações até agora. A decepção foi muito grande. Eu até tomei uma iniciativa depois do jogo em dizer que meu ciclo estava se encerrando. Quer dizer, o fracasso de um trabalho no final foi muito grande. Então, a decepção que foi o ponto principal. Agora, eu até agora não consegui ver uma explicação. O amarelou o seu time, não? É difícil de a gente entender e de dizer isso aí que amarelou. É um time experiente, um plantel experiente. Já disputaram grandes decisões esses jogadores. Então, eu não classifico assim, não. Eu acho que houve alguns descuidos durante o jogo, isso houve. E esse descuido se paga caro num jogo decisivo. Eu acho que esse é o ponto. O descuido, a desatenção, a desconcentração. Num jogo que não poderia faltar. Aconteceram algumas dessas durante a competição, onde cobrávamos sempre essa concentração, os 90 minutos. E infelizmente essa desconcentração em dois momentos ali, principalmente no segundo tempo, em um momento, em um grande momento do jogo, que foi aquele segundo gol deles. O terceiro eu nem falo porque ele estava já nos acréscimos, mas naquele segundo gol houve muita desatenção. E antes disso, nós tivemos grandes chances de começar na frente o jogo e infelizmente a gente não conseguiu. Muito bem. Sérgio Ponte, vai começar o bombardeio. Está aí o presentão do trem-bala nos 20 meses hoje. A presença do Vica tão esperada pela torcida tricolor e renovada com a grande atitude do presidente Truvão, que ele vai permanecer no Fortaleza. Porque o histórico dele ninguém mancha. Passa adiante, Sérgio. Mas, Aloneto, outro procedimento não poderia se esperar dele, do Vica. Dever cumprido. Pode sair na rua, domingo à noite, segunda, terça, quarta, encarar você, torcedor do Fortaleza, de frente a frente, olho no olho, cabeça erguida, dever cumprido, não tem porque está se escondendo, Culpa ele não tem, falamos na rádio, falamos aqui, vamos falar sempre. Encontre outro bode expiatório, menos o Truvão e ele, mas vamos ao que interessa, cabeça no travesseiro. O que é que você, Vica, não faria o que fez domingo? O que é que você não repetiria? Antes, durante o jogo, o que é que está aqui, burilando a tua cabeça? Poxa, eu devia não ter feito isso. Olha, eu vou ser bem sincero. Tudo que foi feito, a gente não quis inventar no último jogo. E não foi inventado nada. Então, a gente veio numa sequência dentro do campeonato boa, alguns jogadores se firmando cada vez mais dentro da equipe. E nesse momento decisivo, eu quis simplificar o máximo possível. E foi o que nós fizemos. Então, não tem como. De repente, você pode começar a pensar, depois do jogo, na mexida do time. Foram mexidas que tiveram que ser feitas. A saída do Wesley, a saída do Assisinho, entendeu? E você empatando 1-1, você tem que guardar uma substituição.
Ou de repente para dar uma segurada, ou de repente para abrir mais o time. Foi o que foi feito. Entendeu? As peças que nós tínhamos, acho que levamos o que tínhamos de melhor. Lógico, a gente não esperava de última hora uma lesão do Fabrício, tá? Mas o Kleber também vinha numa sequência, sempre quando jogava, e era capitão do time, foi capitão do time. Então a confiança era muito grande em cima de todos que estavam ali. Daqueles 18, nós concentramos com 20. Então é difícil agora da gente... o que não faria? Eu acho que eu, de repente, faria a mesma coisa. Entraria com essa mesma formação. Porque o campeonato, a campanha foi feita em cima disso. A maneira do time jogar. Nós tínhamos que jogar com 3 jogadores, marcando 2 atacantes deles. Que até então estavam preocupando bastante a gente, porque os 2 jogadores tinham uma boa qualidade, uma boa movimentação. Deu muito trabalho aos nossos zagueiros. Então, é o que foi feito durante a competição, cara. Se eu tivesse, nesse último jogo, mudado, né, na parte tática, na parte de escalação, e tivéssemos perdido, daí sim eu poderia estar muito arrependido. Mas a formação, da maneira do time jogar, na maneira tática, eu acho que foi a ideal, porque a gente vinha jogando assim contra grandes adversários também. Vika, você, pela sua experiência, também como jogador de futebol, no vestiário, na preleção, os jogadores se arrumando, não deu para perceber, olhando para cada um deles, que tinha alguém que não estava 100%, tinha alguma coisa errada? Não deu. Não dá para perceber. Mesmo a gente tendo essa experiência, essa vivência, você viu uma concentração boa, sabe? Concentramos com 20 atletas, você viu uma preleção boa, onde jogadores muito concentrados, antes do jogo, no aquecimento, a vibração de sempre. Quer dizer, não tinha nada de anormal. Não deu para a gente notar nada de anormal. Foi tudo antes da partida, antes dessa decisão, feito que a gente já vinha fazendo, as nossas conversas. Não foi nada inventado na preleção, nada inventado na concentração, nada se mudou, entendeu? A orientação do time, quer dizer, os pontos fortes da equipe adversária, tudo foi passado. Você acredita que se tivesse algum jogador com algum problema, ele chegaria até você para dizer? É difícil. É difícil. Eu não sei o tipo de problema que de repente você está colocando. Não, alguém que pode não ter sentido bem, chegou até não ter suportado essa pressão pela importância do jogo, pelo que representaria esse jogo. Eu não sei. Mas esse ponto não me passa pela cabeça, pela experiência do time. Não tinha nenhum garoto na nossa equipe. Então eu descarto essa possibilidade do jogador estar mal para jogar. Eu conversei no intervalo com o Wesley. O Wesley falou, o juiz me ameaçou. Eu falei, vamos pro jogo, mas você tá jogando bem e tal, vai tranquilo. Falei, não, tudo bem, tô tranquilo. Aí com 6 ou quase 10 minutos, ele disputou um lance no meio campo onde fez uma falta. Falei, de repente, se na próxima jogada, dúvida que o Wesley participar, ele vai acabar sendo expulso. Aí eu tirei o jogador. No mais, eu perguntei um por um no intervalo do jogo, tá todo mundo bem. Então, eu descarto essa possibilidade. Olha, Vika, em relação a essa questão do Wesley, o Marcos Costa, filho, pergunta, Vika, o cartão amarelo do Wesley mudou alguma tática que você iria usar? Você já explicou que voltou com ele, atrapalhou o que você iria fazer, algumas pessoas questionando, inclusive eu, a entrada do Jackson e não, por exemplo, de alguém que compõe um pouco mais como o Careca, apesar de o Jackson ter jogado mais atrás do que geralmente ele joga. E eu te questiono também, outra questão, em relação ao Luiz Carlos Martins, ele, treinador do Oeste, no intervalo do jogo, o time dele tinha sofrido o gol há 3 minutos, aos 42, ele saiu super tranquilo pro intervalo, foi entrevistado na beira do gramado, ele falou, não, meu time jogou muito bem, o jogo foi truncado, faltoso, ou seja, ele gostou daquele jogo. Então, ele já antevia que ia passar para o Fortaleza uma pressão natural de ter que buscar o jogo. Como é que você vê isso? Fortaleza, você conseguia antever isso, que esse jogo de pressão, de bate-rebate, seria a saída para o Fortaleza? Não, mas isso aí era o que a gente esperava do Oeste também. A gente sabia que nós íamos enfrentar uma equipe bem fechada, como foi, entendeu? E explorando a velocidade dos contra-ataques. Antes do jogo, a preleção antes do jogo foi praticamente a mesma do intervalo. Quando nós conseguimos o empate, eu falei para a moçada, começou do 0. A preleção que eu fiz antes do jogo, estou repetindo aqui agora. A atenção redobrada continua para a gente não tomar gol. Tá? No começo do jogo foi para não tomar o primeiro. Ali já era para não tomar o segundo. Entendeu? Não tomamos gol, com paciência, atenção nos contra-ataques, que a gente tem 45 minutos para fazer um gol para vencer esse jogo, para conseguir o nosso acesso. Isso foi conversado. Então a estratégia do jogo do Oeste era essa desde o início.
fechar e sair. Então ele estava atingindo um objetivo dele e conseguiu sair na frente. Mas o Fortaleza, você não acredita que ficou muito na coisa do abafa? Você jogava tanto pelas alas, Geraldo sozinho no meio? Mas aí você vê. Se a gente for analisar a parte tática tem que ter do o mérito Oeste, do adversário. lógico. Eles bateram os dois laterais, que é normal. Como a gente também. Eles estavam sem jogar. Estava um jogo truncado mesmo porque as duas equipes jogavam da mesma maneira a tática. E a entrada do Jackson, Vica? A entrada do Jackson, não sei se você notou, lá eles jogavam com um volante centralizado, um volante do lado direito e um volante do lado esquerdo, mas os dois saindo bastante. Então o que nós fizemos? Aqui foi a mesma formação. Elton marca a saída de um jogador, o Wesley marca a saída do Dionísio e o Geraldo com o Paulo Vitor. Definiu, marcação. Eles não criaram praticamente nada de meio campo nesse jogo, como nós também tivemos dificuldades. Quando saiu o Wesley, em vez de eu colocar um Careca, que é um outro volante, eu coloquei o quê? Um meio ofensivo, porque nessa situação o Dionísio já estava fazendo um segundo volante, 2, e ele mexeu também no Hudson. Ele tirou e colocou um meio. Então eles ficaram com 2 volantes, mais na contenção, e um meia. Aí ficou o Elton, o Jackson entrou para jogar junto com o Geraldo, 2 meias, para a gente ficar um pouco mais ofensivo também em busca do nosso gol. Victor, essa foi a mexida. Victor, me diga uma coisa, você não estranhou no intervalo do jogo, quando perguntou ao pessoal, o elenco, o time, e o pessoal respondeu, tá tudo muito bem. Tá bem, tá tudo muito bem. E não estava bem. Estavam se sentindo bem. Não estava bem. Se sentindo bem é uma coisa. E mostrar isso dentro de campo é uma outra coisa totalmente diferente. Então eu te pergunto, isso desde o primeiro jogo, permita, desde o primeiro jogo, Vica, o time não foi bem, lá no Oeste também não foi bem, lá dentro, em Itápolis. Aí eu pergunto, eu acho que ninguém não assimilou o que você falou. Não, bem o que estão perguntando, que eu estou entendendo essa pergunta de estar bem, tá bem fisicamente, tá bem de cabeça. Sim. Não estou falando que está bem no jogo, que está jogando bem. Não foi essa a palavra. Eu entendi por aí. Não foi. Não foi essa pergunta que fizeram para mim também. Perguntaram se você sentiu se alguém estava mal, bem, mal de cabeça, mal fisicamente. Não, mas nem psicologicamente, permita aí, Trembala, nem psicologicamente deu a entender que o time estava bem, que eu também não, amigo. Mas aí eu não posso adivinhar a parte psicológica de cada um. Você estava fazendo um jogo, uma decisão truncada, onde você estava sendo bem marcado, nós não tivemos espaço. Tivemos um espaço no segundo tempo de um chute do Assisinho. Não sei se vocês lembram que o goleiro pegou em 2 tempos. E depois, conforme essa marcação vinha, o que nós tínhamos que fazer? Caprichar um pouco mais nas bolas paradas, que sofreram muita falta. E de repente não tivemos tanto bom proveito nesse quesito de bola parada. Mas também tivemos a grande chance de uma cabeçada do Kleber, de uma cabeçada do Micão. Então o jogo de decisão estava truncado. E eles também estavam sem espaço. No momento em que eles acharam um espaço no segundo tempo, e acredito no jogo, aquele bom cruzamento do lateral direito, onde ele saiu, uma jogada, uma triangulação, e teve a liberdade do cruzamento e pegou o jogador livre dentro da área. Então, nesse sentido que eu estou falando, que o jogo truncado e que estava difícil de se jogar. Mas não falei que o time estava bem, jogando bem. Sim, bem, de cabeça, psicologicamente. Muito bem, mas ele vai continuar. Está lhe convencendo ou não? Tem aqui 1 milhão de... Olha aqui, uma montanha de perguntas para o Vica dentro do Trem-Bala, mas olha o dedo do Trem-Bala, completando hoje 20 meses de programa, ok? E um programa polêmico, o mais da televisão brasileira, e volta aqui para a estação das bombas de 1000 megatons. Passa adiante, Ana Flávia. Olha o Trem-Bala aqui, não para, nem a pau, nem a bala.